Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E hoje, com uma pessoa mais do que especial, uma pessoa muito querida, muito amada por muitas pessoas e por mim, que é a nossa querida doutoranda Beatriz Piccolo Jimenez. A Beatriz, ela é psicóloga, mestre em psicologia da saúde, terapeuta familiar e hospitalar em hospitais. Beatriz também é psicopedagoga, é titular da Associação Brasileira de Psicopedagogia, psicóloga bioenergética Neil Reich e também é terapeuta na área de reabilitação visual, visão subnormal. E o nosso tema de hoje é um tema muito interessante. Chama-se aprendizagem e brinquedos adequados ou adaptados para a visão subnormal. Esse tema de hoje que a gente vai discutir aqui com a nossa querida Beatriz. Beatriz, muito obrigada pela sua presença aqui no TV Infância. É uma honra muito grande receber você aqui, uma pessoa muito especial com sua trajetória no brincar, na saúde, na família, na infância. Muito obrigada. Para mim é uma alegria estar aqui, ter aceitado o convite já feito há mais de um ano, mas conseguimos hoje estar e espero contribuir com o meu saber e minha experiência, principalmente em prevenir quaisquer consequências da visão subnormal que muitos desconhecem. Excelente. Então, esse tema aqui, para você de casa que está acompanhando, visão subnormal. E a relação disso com o brincar, a prevenção disso por meio do brincar. Mas, Beatriz, o que é visão subnormal ou baixa visão? E o que isso tem a ver com brincar? Olha, a visão subnormal, na verdade, na tabela da visão que todos passam quando vai fazer um exame oftalmológico, nós enxergamos até 20/20, que são as letrinhas menores, onde a criança já, quando ela tem a visão subnormal, ela chega a ter 20/100, 200, até 500. E é o que a gente pode mostrar na primeira imagem, onde os senhores podem notar, ali onde está indicado na flecha, onde está a letrinha onde é normal, e a letra gigante é daí para menos, né, ou para mais no tamanho da letra que a criança precisa. E também nós podemos lembrar que a visão subnormal, há muitas crianças que só isso é identificado quando ela está já na fase de alfabetização ou de cálculo matemático. Exatamente. Nós ouvimos muito, inclusive, essa relação, Beatriz, que nem mesmo as professoras conseguem identificar. Há um tempo para que as pessoas possam perceber isso, já que às vezes é subnormal ou enxergam pouco, enfim, né? Agora, como é, Beatriz, que podemos prevenir a criança para não sofrer as consequências, e os pais, os professores, como eles podem ajudar essa criança? Como eles conseguem no cotidiano da escola, de casa, identificar a visão subnormal ou a visão baixa, a baixa visão, e como brincar, o brinquedo, tem algum tipo especial que contribui para que essa prevenção seja feita? Então, primeiramente, eu gostaria de primeiro classificar os cuidados, principalmente para os seguintes casos. Nós até podem ver aí na imagem, eu fiz questão de colocar imagens, porque a nossa fala não tem significado se os senhores não virem os exemplos que a gente organizou, para realmente se apropriar dos ensinamentos e das orientações que nós estamos pondo. Então, a criança que sofre da visão subnormal, em grande quantidade agora está sendo o bebê prematuro. O bebê prematuro, principalmente aqueles que nascem de 7 meses até menos, eles não têm a retina ainda toda formada, constituída, amadurecida no termo mais comum de linguagem. Então, eles têm que sofrer a incubadora.
E o próprio oxigenação que tem todo esse ambiente já prejudica esse amadurecimento ou esse fortalecimento para o desenvolvimento. Então, se o bebê nasce prematuro, já é uma condição questão necessária, importante. suficiente, para que a criança, assim que saia do hospital, ela passa por um exame oftalmológico. E nós colocamos aqui uma lista até maior para vocês. Porque qualquer criança em nível de prevenção, de atenção primária, que é o termo mais adequado usar, o que é atenção primária? É a gente antecipar consequências antes que a doença se instale. Então, nós temos que fazer o quê? É normal nos hospitais ter o exame do pezinho, prevenção da questão da tireoide, mas os hospitais mais modernos têm também o teste agora da orelhinha, para ver se não há uma surdez congênita, como também o teste do olhinho vermelho que eles colocam, do reflexo vermelho. E vocês olhando aí na imagem que nós estamos colocando, vocês podem ver como há certas fotografias que a gente vê que a criança reflete o vermelho. Aqui, quando reflete o vermelho, indica que ela está saudável, a retina. Mas vocês podem ver o bebê que ela está segurando, isso é tirado do Google, então é uma imagem que pode ser liberada, onde vocês veem o olho do bebê já ali indicando que há uma noção grave na retina de um dos olhos do bebê. E então, o que a gente orienta? Que esses diagnósticos precoces, principalmente para crianças que tenham deficiências do desenvolvimento visual e estrabismo, principalmente bebês então prematuros, crianças de pais ou irmãos que enxergam muito mal ou são estrábicos, criança com atraso do desenvolvimento, que às vezes ela não pode dizer nada, decorrente de uma deficiência intelectiva, mas a gente tem que ver se esses órgãos estão saudáveis, né? E também a questão do processamento visual está saudável. E com atrasos do desenvolvimento, mas principalmente aqueles que sofrem de doenças hereditárias, de pais que já trazem. Tem doenças, para não prolongar aqui, que já vai dando uma degeneração visual e outras doenças mais. Então, a gente indica, com esses, principalmente, antes dos 2 anos, fez 6 meses, até antes de 1 ano de idade, já fazer o exame oftalmológico com pessoas que estão especializadas. No próximo slide, vocês podem observar, nós temos a nossa colega a doutora Célia Regina Nakanami e sua equipe, que é responsável pelo ambulatório do Hospital São Paulo, que trata dessas crianças. Na Unifesp? Isso, na Unifesp, onde nós trabalhamos por 3 anos, onde também nos formamos, onde é observado fixação visual. O que é uma fixação visual? O bebê te faz olho no olho? Isso é importante, porque o bebê é um errôneo achar que o bebê não enxerga logo que nasce. O que ele não tem é uma acuidade à distância. Mas se você chegar perto dos 10 centímetros do olho do bebê e fizer até assim com um sorriso ou uma língua assim, o bebê imita. Nossa, então, isso está dentro das previsões normais do bebê. E o que é, então, o segmento visual? É ele, depois quando ele tem uma certa coordenação, 2 meses, ele acompanhar, sem virar o rosto, um objeto ou luminoso que você passa diante dele. Outra coisa importante é notar o campo visual dele. O bebê, quando nasce, o campo visual é de um ângulo de 45 graus. Mas, quando ele estiver saudável, até 6 meses, e alguns levam mais um pouco de tempo, até 1 ano, mas o ideal é até 6 meses, ele ter a visão periférica de 180 graus. E outra coisa também importante é a visão de contrastes de planos, identificar profundidade, que isso também vai amadurecendo até o 1º ano de idade. O deslocamento no ambiente, observar uma bola que rola. E o final também a percepção de cores. Sim. Porque há crianças que só se identifica, a criança, às vezes, por ela ter
um problema de daltonismo, que é o mais comum, é o verde com vermelho, mas pode ocorrer também do amarelo com azul e assim por diante. Beatriz, o bebê, até 3 meses, por exemplo, que tipo de cores ou tonalidade que o bebê enxerga? Ele enxerga, porque algumas pessoas falam que o bebê não enxerga muito bem, ou traz aquelas cores super fortes para o bebê, achando na que verdade, nós adoramos um quarto cores pastéis, né? Suave, delicado, como um anjinho. Mas o bebê precisa de cores fortes. No primeiro mês, ele enxerga em branco e preto. Então, é importante, eu vou mostrar agora nessa pergunta que ela fez, as próximas imagens, que é a imagem nós fazendo uma estimulação com 2 bebês. Os senhores podem observar nessa imagem o bebê com óculos. Esse bebê tem, na verdade, 8 meses nessa foto. Já com e óculos, ele chegou para meses? nós, mas 8 meses ele era considerado autista, com comportamento autista. Nunca a gente taxa alguém definitivamente. Sim. Por quê? Porque ele olhava as coisas, não pegava, a apreensão, a mãozinha ainda veio fechada, e veio para essa análise, porque lá no ambulatório é uma equipe multidisciplinar. Então, a gente olha desde o desenvolvimento global motor, até mesmo todo o desenvolvimento, principalmente visual. E assim que identificou a baixa visão, nós trabalhamos também estimulação da apreensão da mão, e com a visão com óculos adequado, ele começou a pegar as coisas. E você pode ver como ele está curioso, trazendo objeto perto de si. Como outros, quando a gente orienta a mãe, que está na própria imagem. Agora, veja, aproveitando o que você está falando... eu acho que a gente pode deixar um pouquinho para o segundo bloco, Bia, assim causa mais curiosidade quem está então, assistindo. Segura só um pouquinho aí essa questão super interessante e a gente volta já já com Beatriz Piccolo Jimenez falando sobre aprendizagem, brinquedos, visão subnormal. Até daqui a pouquinho. Olá, vocês de casa, voltando aqui com Beatriz Piccolo Jimenez, e hoje falando sobre a questão da aprendizagem, brinquedos adequados e adaptados para crianças que têm visão subnormal.
Então, vamos entender um pouco o que é isso e continuar aqui esse papo que está muito legal, muito bacana. Antes do intervalo, Bia, você falava sobre a questão do bebê, que ele enxerga, inclusive ele enxerga cores, né, forte depois dos 3 meses, é isso? Isso, na verdade, como eu estava dizendo, o branco e preto até o primeiro mês. E depois a cor que ele mais identifica é o vermelho e depois o verde. Ah, interessante. Isso, então, no até o primeiro mês, branco e preto. Isso, mas é lógico mês, que tudo é gradativo. Depois é vai vermelho. adentrando, quando ele completa os Que é uma dois, cor primária. ele tem que enxergar o vermelho e o verde. Sim. E esse contraste é muito trabalhado. E o amarelo e o azul vai ao longo até do primeiro ano. Sim. Mas o ideal é que até os 6 meses, dentro de uma visão normal, essas cores eles já identificam. Sim, muito interessante. E aqui nós podemos pôr uma imagem adentrando das possíveis consequências de que a criança pode trazer, independente de ser prematuro, e a gente não perceber isso somente quando ele for mais velho. Vocês podem ver na primeira imagem, quando a criança traz uma catarata e não é identificado. E a catarata, vocês podem ver na primeira imagem, perde toda a nitidez. Ou então, um glaucoma, onde há uma pressão muito grande interna do olho, onde a criança bate, cai, machuca, não identificam, pensam que ela até é TDA, e, na verdade, ela está só enxergando o foco da imagem. Isso é muito sério, né, Beatriz? E ela, ainda mais quando ela começa a engatinhar, levanta, Sim. bate a cabeça, porque ela está vendo só um foco central. Sim. Agora, como Beatriz, vocês podem ver, que é o centro da imagem. Sim. E a última, como algumas doenças que podem provocar manchas no olho, onde ela vê só parte da imagem. Então, nessa próxima imagem agora, eu mostro para você as cores que a criança identifica. E nós trabalhamos com estimulação precoce, e todos os senhores podem fazer para sua criança, excelente, independente de ter visão subnormal ou não. E essa estimulação pode ser com brinquedos? Isso, é isso que eu estou mostrando nessa imagem. Olha, excelente. vocês podem ver placas em branco e preto para ela focar, acompanhar com os olhos. Vocês podem ver também ali imagens de cenas de animais bem simples mesmo. Um círculo verde com umas pequenas orelhinhas sendo um sapo, ou o sorriso de uma pessoa, chocalhos com cores brilhantes e assim por diante. Como também nós podemos mostrar na outra imagem, onde a gente separou vários brinquedos para os senhores conhecerem, para o bebê, dentro das cores básicas, que é o verde, que a gente mencionou, o vermelho, o verde, o amarelo e o azul, para o primeiro ano de vida. Às vezes, brinquedos com cores multicoloridas, ele quase não identifica efeito. Que não é adequado. Então, senhor, aqui está um exemplo muito rico para vocês, dos grupos dos verdes, do vermelho, do amarelo e do azul. E também trago na outra imagem as tampinhas, gente. As diversas tampinhas grandes, não pequenas, onde um bebê já de um aninho, mais ou menos, como ele brinca e interage dentro de uma sacolinha branco e preta. Excelente, muito bom. Ô Bia, como que o brincar, ele pode prevenir, né, essa criança que nasce com uma situação aí de visão subnormal, como ele pode ajudar a identificar, a prevenir e depois a fazer como uma forma de intervenção, a intervir ou uma estimulação visual. Como pode fazer isso? Prevenir, nós já falamos do exame oftalmológico, que só então, o especialista só o exame que pode... que é o adequado. Inclusive, não são todos. Nós conhecemos muitos oftalmos pediatras que, às vezes, não têm toda uma diferença enorme, essa especialização. Mas a intervenção, que é agora o momento do que a gente gostaria de pôr, nós temos que lembrar a postura da criança. Se a criança vai muito próximo do objeto, vive curvada para baixo, ou se ela quer pegar algo como uma pedrinha ou um bastão para começar a traçar tem que chegar muito perto, abaixar muito a cabeça. Ela tem que estar com a postura adequada, e mesmo a intervenção tem que manter isso, quando ela estiver com os óculos. E os senhores podem ver na imagem agora
onde a gente vê, por exemplo, o fantoche aí, nós estamos com um crocodilo bem verde, onde a criança pega uma boneca ou com roupa branca, com roupas bem definidas, com cores bem definidas. Na próxima imagem, a questão da apreensão. O que é apreensão? Também o segurar adequado, agora eu falo não só para criança com visão subnormal, mas para qualquer criança, Sim. que a psicomotricidade É fundamental. fina ainda está sendo muito a desejar nas escolas de educação infantil. Infelizmente, A Bia. gente vê a criança vir no fundamental segurando o lápis totalmente inadequado e a pinça, ela tem um valor muito grande em questão de desenvolvimento neurocerebral. Né? Então, a apreensão é muito importante. Então, vocês podem ver nessa imagem a criança sem o óculos, como ela arrisca fora dos limites. Mas depois, com o óculos, vejam só, ela fez aqui um brinquedo, uma mandala, onde ela até depois fez com as cores. Sim. Essa é uma criança Asperger que a gente atendeu. No próxima imagem, nós também mostramos o desenvolvimento matemático. Sim. Tem que ser com coisas concretas, mesmo que a criança esteja no ensino fundamental, já passou, considera-se o desenvolvimento global já adequado, mas nós temos que continuar com as coisas, com os elementos concretos, como também fazer conjuntos, pegar realmente, em vez de tanto na grafia bidimensional do papel, mas se quer unir a borboleta para a pequena com a cestinha pequena, faça em questões concretas, como eu estou mostrando no exemplo. Sim. Tá? Uma flor realmente no tridimensional e a abelhinha proporcional a isso. Ô, Bia, então nesse caso de pensar no brincar como uma situação para aprender, né? Então, como brincar para aprender? Que é como a intervenção, que a gente utiliza isso quando a criança tem uma visão subnormal? Você falou uma coisa muito séria que eu quero até ressaltar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que é a questão do pegar no lápis. Muitas escolas esquecem da importância disso, desse movimento de pinça que é tão sério, tão importante. Tem coisa que não dá para esquecer, tem coisa que você tem que manter, né? Não importa a abordagem da escola, importa que existe um desenvolvimento cerebral que carece de certas intervenções, de certas atividades, de certos comportamentos que devem ser mantidos, como, por exemplo, pegar adequadamente no lápis, sentar adequadamente na cadeira. Isso é verdade. Faz uma diferença enorme para não ficar muito cansado, para se sentir tranquilo, motivado, para acessar áreas do cérebro que são importantes, né, Beatriz? E convém a gente dizer que a nossa postura, principalmente agora com a intensidade dos tablets e da tecnologia da informação, até em questão de prevenção e atenção primária para o terceira idade, que eu já me encontro, nós estamos muito só olhando para baixo. Então, nós temos que fazer treinos de admirar o céu, as árvores, o dia lindo, as estrelas, porque nós passamos muito tempo não só olhando para baixo e curvado. E a cabeça pesa muito. Qual será? Um ângulo de 45 graus, você já está exercendo para a cervical um peso muito grande. Se você, então, agachar mais ainda, isso dobra o peso da cabeça, que eu não vou entrar aqui em pormenores. Mas nós temos problemas muito sérios se isso não for observado. Que tipo de e a visão vai piorar mais Quais ainda. serão, assim, nos seus estudos que você tem realizado na Unifesp, no seu doutorado, você entra nessa área para pensar quais são as consequências, por exemplo, do uso excessivo, como nós, o tempo todo do celular, do tablet, ou mesmo de olhar fixo o tempo todo para alguma coisa e ficar com a cabeça baixa. Que tipo de consequência, Beatriz, então, isso uma pode das ter? mais graves, inclusive para a visão, é essa questão da cervical da coluna. Principalmente nós vamos sentir isso depois dos 40 anos. Vamos andar mais corcundas, é isso? E olha, as dores lombares são sérias, viu? Graças a Deus não as tenho. Mas o problema maior é a visão. Foi doutorado da nossa coordenadora, lá da doutora Célia Regina, Sim. O prejuízo da visão de só olhar para baixo, que eu gostaria que vocês entrassem em consequência disso, ao ver a tese de doutorado né? dela. Nossa, é muito interessante, que daria um outro encontro para você eu vou trazer aqui para conversar. Sim. E agora, só ainda continuando sobre a intervenção, sobre o brincar, que seria a nossa finalização,
eu gostaria que passasse as imagens, que são muito interessantes. Por exemplo, vejam só, nós trazemos aqui a imagem da identificação e a discriminação visual, onde nós temos aí uma paciente cerebral indicada, ou melhor, infelizmente rotulada como autista, mas não é, e simplesmente uma paciente cerebral, onde ela está mexendo com os objetos, com carrinhos mesmo, fazendo a quantificação de quantos carrinhos tem. Uma outra divisão subnormal fazendo um jogo de quebra-cabeça. Também a questão sonora é importante para a gente, porque a visão e o som, eles também trabalham muito juntos. Então, vocês podem ver nessa outra imagem a tátil e sonora, a identificação tátil e sonora, desde bebês, com bolinhas já branca e preta, que vocês podem ver, como brinquedos sonoros, onde nós temos diversos, e brincar com frutas artificiais, com tudo que puder, tudo, né? Cheiro, e com tudo, cheio né? de brilho, se Sim. puder, para a criança identificar. Ótimo. Beatriz, a gente tem mais um minutinho só. Aqui o tempo passa muito rápido. Mais rápido parece que em todos os outros lugares. Em um minutinho, como que você pode trazer aí essas conclusões desse estudo brilhante e a gente depois continuar em outro momento, porque está fantástico esse tema. Olha, eu gostaria de mostrar ainda essa imagem, que são habilitando e reabilitando a visão, onde você tem texturas táteis, onde a criança não só toca, como ela pode ter odor e visão, ela identificar o jogo de memórias com isso, o jogo sonoro, tátil que a gente mostrou, mas também o jogo olfativo, o jogo visual de formas geométricas, tudo feito em casa, boliches onde você compra branco e põe as cores que a gente mencionou. Muita coisa dá para fazer em casa, então, tem deficiência. Né? Como também na próxima imagem, vocês podem ver os jogos solitário para crianças maiores, porque não perde a visão subnormal, ela não se regenera, mas a gente tem que se adequar e adaptar. Então, dominós gigantes de cores, mas elas salientes, e assim por diante. Excelente, com certeza. Beatriz, foi uma honra muito grande ter você aqui. Eu estou muito feliz por você estar aqui. Muito obrigada. Beatriz, que também é da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Então, pensar em brincar, em infância, em saúde, em família, a lembrança do nome vem Beatriz Piccolo Gimenez. Beatriz, muito obrigada. E vocês de casa, até o próximo TV Infância.